Berliner Luft. Para quem não conhece, a Berliner Luft é uma multinacional alemã. Nós estamos... É uma multinacional alemã, nós temos empresas aí como na Croácia, na Polônia, obviamente na Alemanha, no México, e no Brasil nós estamos situados no Rio Grande do Sul. Esse ano nós estamos completando 25 anos aqui no Brasil, né? Então nós estamos desde o ano 2000, onde iniciou as operações fabris no Rio Grande do Sul, na cidade de Alvorada, próxima à cidade do lado de Porto Alegre. E iniciamos as operações fabricando ventiladores e exaustores. Com o passar do tempo, a gente já foi aderindo também à fabricação de fancoils, fancoletos e assim por diante. Tá? Esse mês, inclusive, eu estou fazendo 10 anos de Berliner, né, sendo a maior parte do tempo no setor comercial. Esse ano que eu estou aderindo à parte de coordenação de engenharia de produto e aplicação, então estou auxiliando aí os projetistas na elaboração dos projetos, né, na aplicação dos produtos da Berliner Luft nos seus projetos e, consequentemente, também na inovação dos produtos da Berliner Luft, né, revisando produtos, adequando produtos, criando novos produtos conforme a demanda de mercado e assim por diante. Tá? Hoje, só para você ter ideia, a gente tem aí um parque fabril de mais de 14 mil metros quadrados. Tá? Então, só para dar um breve resumo aí do que a Berliner Luft faz atualmente, né? E tudo fabricação nacional. E na apresentação de hoje, o que eu vou comentar? A gente fez um estudo comparativo de análise de desempenho de UTAs. Né? A gente fez uma comparação de uma UTA de alta eficiência, né? Que inclusive é um lançamento nosso, versus uma UTA standard de mercado. E para isso, nós elencamos aqui vários tópicos que vão ser abordados durante essa apresentação. Inicialmente, no primeiro tópico, nós vamos fazer um breve resumo do que vai ser comparado em termos de componentes. Na sequência, nós vamos elaborar um estudo, que é uma condição de projeto, para a gente ter um norte dessa condição de projeto, para poder selecionar os demais componentes, como, por exemplo, filtros, serpentinas, dampers, e, obviamente, também questão de gabinete, né, para verificar o efeito da transferência de calor, efeito de vazamentos, tudo isso vai ser calculado. E, na sequência, por fim, nós vamos calcular a questão do motoventilador, onde nós somos um dos fabricantes deste componente, desse equipamento. E lá no final, a gente vai fazer esse comparativo final de toda a seleção que a gente fez, de todo esse estudo, para saber qual vai ser o seu retorno em viés de... qual vai ser o seu payback de retorno no final das contas. Tá? Então, para isso, primeiramente a gente vai abordar a parte do comparativo, resumidamente, dos componentes que nós vamos abordar. Nós temos, então, uma UTA 01, que seria a UTA de alta eficiência, que a gente está nomeando. Nada mais é do que uma UTA com painel de 64 milímetros de espessura, que é denominada na nossa linha IG-Conde, que é um lançamento nosso, que estamos trazendo da Alemanha toda essa tecnologia. Mais para frente eu vou explicar um pouco melhor. Versus uma UTA standard de mercado. O painel de isolamento é um painel de 1 polegada, 25 milímetros de espessura. Também vamos comentar a parte de vazamento, então, em relação à estanqueidade, conforme a norma DW43, abordando a parte de classe C de estanqueidade para a UTA de alta eficiência, versus a classe A para a UTA de standard de mercado. Né? Em relação aos sistemas de filtragem, nós estaremos utilizando filtros bolsa de 600 milímetros de profundidade na UTA 01, versus filtros plissados, e verificar o que em termos de desempenho, comparativamente, um tem com o outro. Vamos também abordar a parte de serpentina, né, onde na UTA de alta eficiência nós iremos utilizar uma serpentina cuja velocidade de face fica na ordem de 2 metros por segundo e a serpentina abranger toda a área de seção do módulo, versus uma UTA 02, cuja serpentina é reduzida propositalmente, em torno de 20%, para ficar numa velocidade de face de 2,5 metros por segundo. E o restante do módulo ficaria um fechamento em chapa. Vamos também comentar a parte de dampers selecionados, um damper bem selecionado em torno de 5 metros por segundo de velocidade do ar, versus um damper ali selecionado em 8 metros por segundo, verificar em termos de desempenho o que cada um tem em relação ao outro. E lá no final, novamente a parte de seleção dos motoventiladores. Um ventilador bem selecionado, que vai me dar um alto rendimento e, consequentemente, uma menor potência consumida,
versus um ventilador aí com baixos rendimentos e maiores potências consumidas. Mas, antes de selecionar qualquer componente, nós precisamos fazer um estudo, uma análise, uma condição, ter uma condição de projeto para selecionar o equipamento. Para isso, nós estimamos uma condição de projeto para Recife. Utilizamos então aqui os dados da norma 16401, da INEA. Pegamos então ali as condições do ar externo, 34,1, pegamos enfim todos os dados aqui que a norma cita. Estimamos uma carga térmica de 6,6 TR, estimamos um fator de calor sensível de 0,85, estimamos também uma taxa de renovação de ar de 20%, consideramos aí os filtros mais utilizados, que é o G4 e F9, uma perda de carga disponível, que é de dutos de 250 pascais, e consideramos também um ventilador com acoplamento direto do motor, que evita aí o uso de polícias e correias possíveis pontos para componentes para manutenção, certo? E com isso, com essa fórmula aqui, nós conseguimos calcular então a vazão total, né, a vazão de insuflamento, que vai ser então 5.200. Então a gente já tem um ponto já para ser selecionado, que é a vazão, né? E claramente, claro, os demais componentes, né? Aqui apenas um recorte da carta psicométrica, mostrando ali os pontos, que eu havia comentado. Então, ponto do ar externo, que é 32 graus, ponto A, que é o ponto B, ponto A, que é o ponto de conforto, o ponto C é a mistura, que é calculada nessa fórmula. Entre o ponto C e o ponto D, que é o ponto pós-serpentina, a gente retira o fator de calor sensível do transferidor psicométrico e coloca aqui, só para vocês terem uma ideia do norte que a gente teve, né, do estudo que a gente teve para chegar até aqui. E para efeitos de cálculo, a gente não está considerando o acréscimo de carga sensível emitido pelo motor elétrico. Então, com a carga psicométrica e com as fórmulas anteriores, a gente então já tem a condição de mistura, 26 graus, que vai ser útil para a gente lá na frente também. Temos a condição do ponto B, né? E com essas condições aqui a gente já consegue estimar aqui a umidade absoluta e as entalpias, que vai ser importante para a gente calcular as capacidades. E o ponto A, que eu havia esqueci de comentar, que é 24 graus com 50%, que é o mais convencional hoje no mercado para produção de conforto. Então aqui nós temos então as fórmulas de capacidades. Fórmula de capacidade total, que ela vai variar conforme a variação de entalpia, de entrada e saída da serpentina. Fórmula de capacidade sensível, que vai variar conforme o TBS do ar, de entrada e saída, 26 com 11,4. E a variação da carga latente, que vai variar conforme a umidade específica, né? 0,0113, 0,0084. E aqui no final, aqui, apenas um cálculo para ilustrar uma vazão de água gelada. Para que eu estou fazendo essas fórmulas aqui? Porque a gente vai precisar dimensionar a serpentina, que é um dos componentes que eu vou abordar mais para frente, né? E com essas fórmulas, a gente tem o quê? Duas coisas. Primeiro, os resultados das capacidades, e a gente já tem uma prévia já de como vai ser o equipamento, porque a gente já tem a vazão, já tem quais são os filtros, já sabe que tem uma caixa de mistura e assim por diante. As capacidades. No primeiro momento, observa-se o quê? Que as capacidades são mais altas do que as cargas térmicas. Por quê? Porque tem 20% de renovação, obviamente a capacidade da serpentina tem que ser maior do que a carga térmica. Então, a gente já tem todas as informações para ir selecionando componente por componente e verificar o desempenho de cada um. Inicialmente, nós vamos abordar então a questão da seleção dos filtros. Aqui na minha esquerda, nós temos então o quê? Filtros G4 contra filtros F9. Na alta de eficiência standard do mercado, nós estaremos adotando então um filtro pressado, e na UTA 1 de alta eficiência 600 milímetros, que é um filtro bolsa. Nós sempre selecionamos então as UTAs considerando a perda de carga média dos filtros, inicial mais final e dividido por 2. No filtro pressado G4, nós temos então uma média ali de aproximadamente 12,27 milímetros de coluna d'água, versus 11,37 no filtro bolsa. Percebam que a diferença é muito pouca, em torno de 1 milímetro. Da mesma forma que no F9, nós vamos ter uma média de 20,17 versus quase 19 milímetros de coluna d'água, também na faixa de 1 milímetro de diferença. Acontece que, durante toda a vida útil do filtro bolsa, a perda de carga sempre vai ser inferior comparada ao filtro pressado. Sendo sempre inferior, o que vai acontecer? Duas coisas. Primeiro, a potência consumida do ventilador vai ser menor, né?
E a outra coisa é que o tempo, a vida útil do filtro bolsa vai ser superior ao do filtro prensado. De repente, com esses dados aqui não fica claro, por isso a gente trouxe dois gráficos. O primeiro deles é este, onde mostra que a variação da perda de carga do filtro G4 prensado versus do filtro G4 bolsa. Considerando ali o período de troca, que é a perda de carga média, né, que a gente calcula, em torno de 120 pascais, percebo que com o filtro bolsa nós temos aí, isso é uma estimativa, mas em torno de 90 a 100 dias a mais de operação da máquina, sem interrompê-la, para a troca de filtro, comparado ao filtro prensado. Ou seja, para projetos, para obras, né, ambientes onde a máquina deve se evitar ao máximo a parada do equipamento para fazer algum tipo de manutenção, para a questão de filtros, o ideal seria utilizar o filtro bolsa, porque a perda de carga sempre vai ser menor, consumo consequentemente menor, e o período para a troca vai ser maior, vai demorar mais tempo para fazer a troca. Esse gráfico é para a questão do filtro G4, claro, considerando uma constância de sujidade. Isso aqui pode variar conforme também a qualidade do ar que passa no filtro a todo momento, né? E nós também temos o filtro F9, cuja curvatura é muito semelhante, né? Claro, a perda de carga média vai ser maior, porém também vai ser um período um intervalo entre um e o outro bem interessante, de 2, 3 meses também, muito semelhante ao filtro G4. Agora, abordando a parte de serpentinas, a gente então já fez todos os cálculos das serpentinas ali. Precisamos agora utilizar um software específico para dimensioná-las, saber quantas aletas por polegada tem, qual o número de rolos e assim por diante. Aqui na minha esquerda, então, estamos utilizando uma serpentina de 6 rolos, cuja velocidade face é 2 metros por segundo, para outra de alta eficiência, versus 6 rolos também, de 2,5 metros por segundo. E por que está 2,5? Porque eu reduzi ela propositalmente. Para atender aos 39 kW de total, claro, sensível latente também, o que eu tive que fazer? Nessa primeira condição eu utilizei 11 aletas por polegada, nessa segunda condição eu utilizei 14 aletas por polegada. Quanto mais aletas por polegada, maior a perda de carga do ar. Considerando já também que a velocidade é maior, ou seja, quanto maior a velocidade, também maior vai ser a perda de carga. Quanto maior então, a quantidade de aletado, maior a incrustação, maior a probabilidade de perda de desempenho da serpentina também e maior a dificuldade da limpeza também. Isso é só antecipando uma informação, porque a perda de carga, considerando a serpentina limpa, olha a diferença que nós temos de uma para outra. Em torno de 80 pascais a mais, considerando uma serpentina não selecionada, uma velocidade de face maior, com um número maior de aletados no comprimento de serpentina e assim por diante. Ou seja, 8 milímetros, somados já aqueles 2 milímetros já no filtro, já estamos ali 10 milímetros a mais de consumo para o ventilador, que vai ser selecionado lá na frente. Isso tudo depois eu vou mostrar para vocês lá numa tabela de resumo. Quando eu vou mostrar ali, vocês vão poder comparar ali a discrepância de um valor para o outro, uma luta de alta eficiência versus baixa eficiência. Agora vamos abordar a parte de dampers. A Berliner Luft fabrica os dampers em alumínio. Tá? Em ambas as simulações, tanto de 8 quanto 5 metros por segundo, a gente está considerando as pás com perfil de airfoil, que vai ter um melhor rendimento, consequentemente menor perda de carga. Mas percebam que na luta 01 eu estou adotando 5 metros por segundo e me resulta 9 pascais. Enquanto que na luta 02 eu estou adotando uma velocidade superior, na faixa de 8 metros por segundo, e está resultando 28 pascais. Estamos falando mais de 300% de diferença. E em um damper. Um equipamento, uma luta convencional como essa, tem 2 dampers. Então o erro de cálculo, o erro de posição de damper, pode aí aumentar ali 2, 3, 4 milímetros. Só que existem equipamentos aí que vai 5 dampers dentro do equipamento. Então o equipamento mal selecionado pode ir aumentando ainda mais esse valor de perda de carga. Digamos então que ocorreu um erro de perda de carga e é mais do que 8. Nós também temos uma tabela onde vai mostrar o quê? A variação da perda de carga conforme a velocidade do ar desse damper. Digamos que o erro foi para, ao invés de 8, é 12 metros por segundo. Então nós já temos aqui 60 pascais de perda de carga apenas utilizando um damper. Por quê? Porque é um mau dimensionamento, mal posição do damper, enfim. Agora nós vamos abordar 2 questões aqui, que é a questão dos gabinetes, né? A gente vai fazer todo um cálculo de resistência térmica
desses gabinetes, tá? Tanto das duas UTAs, para verificar qual a transferência de calor que é perdida nesses gabinetes, né? E tentar estimarmos também um consumo de energia elétrica a mais devido a essas perdas de carga. Da mesma forma, para vazamentos, né? Eu vou apontar na parte de vazamentos ali alguns pontos importantes para sempre ser levado em consideração na hora de selecionar o equipamento e o fabricante, obviamente. E também vamos fazer um cálculo de desperdício de vazamento em cada uma dessas UTAs, para ver o quanto que influencia no consumo final, que é a nossa ideia desse estudo. Então, antes de mais nada, essa análise que a gente vai fazer nessa UTA aqui, que eu já havia mostrado para vocês, vai ser baseado na estrutura externa e estrutura interna do equipamento, os seus componentes internos, o local onde vai ser instalado, que é um local, é um local externo, mas abrigado. A gente vai evidenciar aqui algumas equações de transferência de calor, falarmos também a partir de pontos térmicos ali nesse equipamento, falarmos também sobre as propriedades desses principais materiais dessas estruturas, né? E verificar qual vai ser o impacto no trocador de calor, o desperdício que nós vamos ter em cada um dos equipamentos. Mas, aqui nós temos então, vou fazer um comparativo da UTA 1 e UTA 2, da seguinte forma: essa aqui é o nosso lançamento, que é o EasyConde, que é um equipamento com painel de 64 mm, que é um equipamento onde 64 mm, que é um equipamento cujos painéis sobrepõem totalmente o perfil estrutural da máquina, não deixando o perfil exposto nem do lado de dentro, nem do lado de fora, deixando um acabamento totalmente liso por dentro e por fora, certo? Evitando pontas de parafusos internamente, por exemplo. É o equipamento que nós temos aqui, essa parte preta aqui, que é um perfil plástico, certo? Esse perfil plástico aqui, tu faz uma clipagem da parte metálica externa com ele, deixando totalmente robusto e isento dessa fonte térmica também, porque não vai transferir o calor de dentro para fora, por causa da baixa condutividade do plástico. Inclusive, nós estamos comprando esse equipamento, na verdade, essa linha de equipamento aqui, a gente trouxe um maquinário específico da Alemanha para isso, que é uma Salvagnini, que faz essa dobra especial desse painel aqui. Nós adquirimos também recentemente um equipamento que faz a injeção da vedação diretamente no painel, evitando aquelas fitas EPDM de dupla face que é colada sobre o perfil, e com o tempo ela se arrebenta. Essa gacheta de vedação vai garantir uma maior estanqueidade do equipamento. E, claro, aqui algumas propriedades dos principais materiais, que é aço inox interno, aço galvanizado pintado externo. Para fins de projeto, para fins de cálculo, a gente estimou os materiais aqui, né? Obviamente, depende do memorial descritivo, a gente pode fornecer outros materiais também, isso não é problema. Algumas considerações, tá? A gente considerou a temperatura externa conforme a NBR 16401, que eu já havia comentado. Eu havia também comentado a instalação no ambiente em laje com cobertura. E a gente desconsiderou qualquer tipo de efeito de convecção externa e radiação para facilitar os cálculos. Então a gente vai calcular a convecção interna e a condução. Aqui é um videozinho para mostrar a montagem dessa UTA, para vocês verem que a montagem dos painéis vai deixar a máquina totalmente lisa por dentro. Por exemplo, que não tem nenhuma reatância de nenhum dos perfis ali, evitando acúmulo de sujeira, por exemplo. Agora a montagem dos painéis na parte externa, tá vendo os perfis, como eles acabam sendo sobrepostos pelos painéis? Então não fica nenhum perfil aparente para fora, ou seja, não vai haver esses pontos de condensação. Aqui apenas um antes e um depois, para mostrar como é a estrutura do equipamento e como ela fica posteriormente com os painéis já encaixados sobre ele. Aqui também é um vídeo que vai mostrar a estrutura, os painéis sendo montados na parte interna. Perceba que em todos os cantos não fica aparente o perfil, não há nem necessidade de vedação. Por que não há necessidade de vedação? Porque a gente já colocou uma gacheta injetada diretamente no painel. Percebam como a máquina vai ficar lisa nessa vista aqui. Olha os perfis como os painéis sobreencaixam sobre os perfis. Totalmente. A máquina fica totalmente lisa. Tanto no piso, quanto nas laterais, quanto na parte superior. Bem nessa parte aqui é onde vai estar a gacheta de vedação injetada nesse painel.
Então, não haveria necessidade de nenhum tipo de silicone, Sikaflex ou nada para a vedação, porque essa baixeta já garante essa estanqueidade no equipamento. Novamente, aqui um antes e um depois. Então, nós temos toda a estrutura tubular do equipamento, dessa nossa linha, e um depois, já com ela montada, pelo menos parcialmente montada, obviamente. Bom, eu havia comentado, então, a gente vai fazer aqui os cálculos de resistências térmicas para saber essa transferência de calor. Primeiramente, a gente vai calcular a parte de condução. Então, aqui é basicamente aqui uma ilustração do que vai ser calculado numa parede do painel. Então, ponto T1 a ponto T2 a resistência da chapa externa, ponto D2 a ponto T3 a resistência de condução do isolamento, T3 a T4 é a chapa interna, né? E nós temos esses equacionamentos, que é basicamente o L, que é a espessura do material, dividido pelo produto da condutividade vezes a área desse material. Então nós temos todos esses materiais aqui, que eu já havia comentado anteriormente, que faz parte da estrutura do equipamento. Então, a estrutura tubular, nós temos a parte externa em chapa, nós temos isolamento IPU e assim por diante, tá? Para todos os materiais. E por fim, lá na sequência, eu vou fazer o cálculo da transferência de calor, que basicamente é o quê? A variação da temperatura externa com a interna dividida pela resistência total vai me dar então esse valor em watts. E aqui nós temos uma UTA standard de mercado, né? Nós também fornecemos essa UTA standard, painel de 25, já é um equipamento já com perfil em alumínio, que possui capas plásticas sobre esses perfis, possui fita adesiva e não aquela fita injetada, certo? E as mesmas condições, né, também foram adotadas aqui, condições de cálculo. Então, condição do ar externo, condição de instalação, desconsiderado a radiação, desconsiderado a convecção externa e assim por diante. Aqui o equacionamento é muito similar, né, então nós vamos ter a mesma fórmula para as resistências de condução. O que vai mudar vai ser o quê? As espessuras, ou seja, o L de alguns componentes, e obviamente as condutividades de alguns materiais que vai ser alterado, obviamente. Bom, com aqueles equacionamentos, nós temos o que então aqui? Tem uma tabela da UTA 1 com a UTA 2, onde vai me mostrar aqui todas as propriedades de condutividade térmica de cada um dos 7 materiais aqui, de cada um das UTAs, tá? E no final, nós temos aqui um somatório das resistências térmicas em Kelvin por watt. Nós vamos ter então 0,1811 Kelvin por watt, versus 0,0583 Kelvin por watt. O que isso quer dizer? Esse valor é maior do que esse valor. Quer dizer que maior vai ser a resistência térmica na UTA 1 versus a UTA 2. Ou seja, vai ser mais resistente a perder a energia no meio ambiente. Então, vai transferir menos calor. Isso já é uma obviedade que a gente já consegue verificar aqui a discrepância desses valores. Já esse aqui, em contrapartida, vai transferir mais calor para o ambiente. A gente então fez os cálculos ali de condução, agora a gente vai abordar a parte de convecção interna. Para isso a gente utilizou algumas fórmulas à esquerda e nós utilizamos também uma tabela de propriedades térmicas do nível de transferência de calor do Seijo. Aqui está pintado aqui por quê? Porque essas propriedades aqui tiveram que ser interpoladas, alguns resultados, como por exemplo entre 10 e 15 nós temos a condição de insuflamento, que é 11,5 graus, que é o ponto TD que eu expliquei anteriormente, e entre 25 e 30 nós temos a condição de 26 graus, que é o ponto de mistura, que é o ponto C que eu havia comentado. Então nós fizemos as interpolações e utilizamos as seguintes fórmulas, como o número de Reynolds, que vai me determinar ali se o fluxo é turbulento laminar. Obviamente ele é importante para fazer o cálculo do Nusselt, neste caso aqui, e o número de Pran a gente faz baseado nas interpolações. Posteriormente, com o número de Nusselt encontrado, a gente insere na fórmula dele mesmo, para encontrar o que? O coeficiente convectivo interno. E com esse coeficiente convectivo interno, a gente finaliza então encontrando a resistência térmica de convecção, baseada nessa fórmula aqui, 1 dividido pelo coeficiente vezes a sua área da máquina. E como é que a gente fez isso? Para a UTA 1 e para a UTA 2, eu fiz separado em dados 1 e dados 2. Por quê? Porque em dados 1 nós temos a condição de mistura de 26 graus, em dados 2 nós temos 11,5, que foi os dados que a gente interpolou anteriormente. Então, com aquelas fórmulas, nós temos todos esses cálculos já efetuados,
E lá no final nós temos o quê? A última fórmula calculada de resistência de convecção, que vai me dar 0,14 Kelvin por watt na seção de dados 1, da UTA 1, versus 0,121 de Kelvin por watt na seção de dados 2. Isso, comparado à UTA 2, vai me dar 0,138 com 0,120. Valores levemente menores do que utilizados na UTA 1. Quer dizer o quê? Se é uma resistência menor, ele vai transferir mais calor para o ambiente. Ou seja, vai ter mais desperdício de energia. Agora nós fizemos o quê? O somatório. Aí agora vai ficar mais claro do que todos aqueles valores ali jogados no slide. Então, nós temos então as resistências térmicas de condução que foram calculadas, que no total deu 0,1811, as de convecção 0,2601, e o somatório para a UTA 1, 0,441. Percebam que já é uma diferença um pouco maior em comparado à UTA 2, que deu bem inferior, de 0,316 Kelvin por watt de resistência térmica. Mas o que isso vai ser em termos de energia perdida? Aí entra a parte do cálculo de transferência de calor, onde nós temos a variação da temperatura externa para interna dividido pela resistência total. Então, nós vamos ter então perdido em torno ali de 144, 145 watts, utilizando uma UTA mais robusta, uma UTA que já possui um painel de 64, versus uma UTA 2 estándar de mercado de quase 200 watts, 193,5 watts, perdidos em termos de energia. Mas o que isso seria energia térmica? O que seria uma estimativa em termos de energia elétrica? A gente poderia adotar uma fórmula, pegando a energia térmica e dividindo por um cópia aleatório, para ter uma estimativa de consumo de energia elétrica adicional, utilizando uma UTA ou utilizando a outra. Então, baseado nessa fórmula, nós teremos então uma energia elétrica consumida adicional de 0,048 kWh versus 0,064 kWh, ou seja, obviamente o consumo de energia elétrica seria superior na UTA 2 comparado à UTA 1. Agora, em questão de vazamentos, como eu havia comentado, a gente vai citar alguns principais pontos de critério de análise sempre quando for selecionar um fabricante, como, por exemplo, um equipamento que possua fitas de vedação precárias, que vai ter uma vida útil reduzida, que com o tempo vai acabar se desprendendo do perfil, que com o tempo esse desprendimento do perfil vai ser um ponto de vazamento, vai ser um desperdício adicional de energia. Pode ser também um ponto de possível condensação do painel, visto que esse vazamento pode estar gelado e, consequentemente, o metal ali vai aderir a essa temperatura e vai ser um ponto de condensação. Falta de robustez aí em dobradiças, maçanetas, em elementos, em fechos, em elementos de fixação, também pode ser um ponto aí de vazamento. Falta de robustez também nos painéis, como, por exemplo, nesse caso aqui, pode haver um vazamento de ar sobre esse vinco aqui e, consequentemente, ser um ponto de condensação, um outro desperdício de energia. E, obviamente, também nas conexões, né, de aspiração e descarga, muito em dampers, que pode possuir aí pontos de vazamento aí nos eixos e nas aletas. Para esse cenário, nós teríamos as alternativas que eu comentei. Então, gachetas injetadas nos painéis, evitando-se a utilização de fitas, aquelas fitas coladas, EPDM coladas nos perfis. Tem componentes como dobradiça 3D e também elementos em cunha que vão garantir uma maior estanqueidade. Por exemplo, esse caso aqui, a gente consegue garantir um aperto gradativo nas portas de acesso. Dampers estanques com aletas e eixos, evitando aí qualquer tipo de desperdício de energia. E, obviamente, ter a confiabilidade de uma empresa que vai te garantir aí uma estrutura, evitando uma estrutura de UTAs, evitando aí possíveis pontos de torção e vazamento nos equipamentos. Esses são alguns dos pontos que eu gostaria de abordar a partir de vazamento. Agora, adentrando na parte de cálculo, o que nós fizemos? Primeiramente, a gente pegou essa tabela da norma DW143, onde ela vai evidenciar aqui uma vazão mínima baseado na classe e baseado no diferencial de pressão. Na UTA 1, nós estamos adotando então a classe C, que é uma classe mais rígida quanto ao vazamento mínimo permitido. E na UTA 1 nós temos o quê? Uma variação de pressão negativa interna na máquina. E ambas são menos que 400 pascais. Com isso, a pressão de teste vai ser 600 pascais.
Nós estamos adotando então aqui para 600 pascais um vazamento mínimo para a classe C, 0,19 litros por segundo por metro quadrado. E, da mesma forma, na UTA 2, a variação da pressão interna é menos de 500 pascais. Com isso, nós estamos adotando que na classe A vai ser um vazamento mínimo de 1,53 litros por segundo por metro quadrado. Vazamento nos painéis, transformando para metro cúbico, nós temos esses valores de 6,5 e 52,5 metros cúbicos por hora. Não, tá dois. E para isso a gente tem que estimar dois consumos. O primeiro, elétricos. O primeiro é um adicional no autoventilador, porque isso aqui é um vazamento, a gente tem que suprir esse vazamento, tem que ser adicionado no autoventilador. Antecipando o slide dos motoventiladores, eu já estou fazendo uma consideração. O rendimento do ventilador na UTA 1 é 68%, enquanto que na UTA 2 é 59%. Como a gente calcula esse consumo adicional? Pegamos então o percentual de vazamento, ou seja, o vazamento dividido pela vazão total. Esse percentual a gente multiplicou pela potência absorvida do ventilador, que mais na frente eu vou mostrar para vocês, dividido pelo rendimento, nesse caso 68% para a UTA 1 e depois 59% para a UTA 2. Com isso, nós teremos então um consumo adicional de 0,0028 kWh na UTA 1 versus 0,0385 kWh na UTA 2. Além disso, nós fizemos uma estimativa de consumo elétrico adicional devido às perdas térmicas que nós vamos ter devido ao vazamento. Muito semelhante, a gente fez o quê? Pegamos o percentual de vazamento, novamente, multiplicamos pela capacidade da serpentina, que é em torno de 39,5 kW aproximadamente, e dividimos novamente por um cópia padrão aleatório de 3, para termos uma estimativa. E com isso, nós temos então 0,0166 kWh na UTA 1 versus 0,1342 kWh na UTA 2. Isso seria a parte de vazamentos. Agora nós vamos adentrar na parte do módulo ventilador. Dentre vários pontos que eu poderia abordar em relação ali à escolha de um ventilador ideal para cada tipo de aplicação, eu poderia abordar dois, rapidamente. O primeiro deles é rendimento. Obviamente, quanto maior o rendimento do ventilador, menor vai ser o consumo. Tá? E o outro ponto que eu acho importante também comentar é a pressão dinâmica, que nada mais é do que a pressão necessária para acelerar o fluido da estagnação até a sua velocidade de escoamento. E ela está atrelada ao quê? A velocidade periférica do ventilador. Então, quanto maior vai ser a velocidade periférica do ventilador, maior vai ser a perda dinâmica. O que isso quer dizer? Vou dar como um exemplo, um mesmo ponto, como por exemplo 5.200 de vazão, que é o nosso projeto. Selecionado um ventilador de 500, vai dar uma rotação ali aleatória, vou chutar um valor 2.000 RPM. Se selecionar um ventilador de 315, vai dar uma rotação de 3.000 RPM, ou seja, vai gerar mais, vai ter maior velocidade periférica, maior vai ser essa pressão dinâmica. Então tem que ser, recomendo sempre ter esse tipo de cuidado também, para evitar o quê? Perdas de cargas adicionais desnecessárias. Né? Consequentemente também, ventiladores maiores tendem a ter rendimentos maiores comparados aos menores, obviamente. Neste caso, nessa simulação, nesse estudo que a gente está fazendo, para a UTA de alta eficiência, eu estou considerando um ventilador pleno fan com rotor de diâmetro 500 mm e motor EC acoplado diretamente ao eixo. Contrapartida, em contrapartida, na UTA 02, eu estou considerando então um ventilador de diâmetro menor, 355 mm, com motor AC, porém com inversão de frequência, obviamente, para chegar no ponto de operação desejado. Então, no diâmetro de 500 mm, a gente consegue atingir uma eficiência máxima de 68%. Nesse ponto de operação de 5.200, a gente consegue atingir de fato a eficiência máxima de 68%. Claro, nós temos ainda uma faixa de operação bem superior a essa condição de projeto, que a gente consegue atingir, tanto em termos de vazão como em termos de pressão. E comparado ao próximo ventilador que eu vou mostrar para vocês, a gente consegue uma menor velocidade periférica, consequentemente menor pressão dinâmica, menor vai ser o nível de ruído, porque menor vai ser a rotação operacional, maior vai ser a eficiência do teu sistema, e quanto maior a eficiência, menor a potência consumida. Em contrapartida, nós temos a UTA 02 com ventilador de diâmetro menor,
Ele apresenta até uma eficiência máxima de 64%, porém, na condição do projeto, vai dar 59%, ou seja, bem inferior. Possui, obviamente, uma faixa de pressão inferior, né, ao anterior, porque é um ventilador menor. E com essas condições, comparado ao anterior, ele possui uma maior velocidade periférica, consequentemente maior pressão dinâmica. Maior vai ser o seu nível de ruído, ele vai estar trabalhando uma rotação de 3.100 RPM versus 1.500 RPM. Menor vai ser a eficiência e, consequentemente, maior vai ser a potência consumida do motoventilador. Aqui, então, é a tabela de resumo, certo? Onde eu vou mostrar a seleção do ventilador e todos os componentes que a gente calculou. Então, por exemplo, aqui no meu lado esquerdo nós temos o ventilador de 500, motor EC, sem inversor de frequência, que o inversor já está no motor EC, versus para UTA de standard de mercado com rotor menor e inversor de frequência. A vazão de projeto de 5.200 tem que ser somada com os vazamentos que a gente calculou para cada um dos equipamentos. E aqui nós temos todas as perdas de carga para cada um dos componentes. Em relação aos dampers, 9 com 28, 9 com 28, que são dois dampers, área externa e retorno. Filtros G4, a variação das perdas de carga do bolsa com o plissado. A serpentina de resfriamento, considerando uma serpentina de 2 metros por segundo, a outra 2,5. As perdas de carga dinâmica, por um ventilador de 500 a gente tem uma pressão dinâmica de 31 pascais versus 96 pascais no ventilador menor. Então já estamos falando ali em torno de quase 70 pascais de diferença. Uma pressão final dos filtros F9, bolsa com plissado. A pressão disponível dos dutos vai ser a mesma, obviamente, 250 para ambos. Mas olha só o valor total das pressões. 916 pascais na UTA 02 versus 710 pascais na UTA 01. Estamos falando aí de mais de 200 pascais de diferença de uma UTA em relação à outra. Ou seja, um desperdício de energia desnecessário, sendo que o ideal seria utilizar uma UTA de alta eficiência. Isso se resume-se no quê? Totalmente no consumo do motoventilador. Aqui, considerando a UTA 01, nós teríamos um consumo de 1,52 kWh versus 2,29, que inclusive me leva à necessidade de adotar um motor de potência nominal superior. Por quê? Por causa do rendimento do ventilador. Isso eu costumo comentar também o seguinte, em relação ao rendimento, esse rendimento que está aqui informado, está atrelado unicamente ao ventilador e não ao motor. O motor elétrico ele tem IR3, IR4 e IR5, e esse índice de rendimento é atrelado sempre às perdas elétricas, por efeito Joule, por aquecimento e assim por diante. Já esse rendimento que está aparecendo aqui é devido à aerodinâmica do ventilador. O que eu quero comentar? Quando vocês forem selecionar um ventilador, não se apeguem unicamente ao IE, ou IR, né, do motor, mas também em relação ao rendimento do ventilador, para ver qual o efeito que causa na questão de potência consumida. E isso aqui é uma comparação do consumo de energia em kWh, utilizando um ventilador de diâmetro 500 versus um ventilador de diâmetro 355. Percebam que durante toda a vida útil, o ventilador de 500 vai ter um consumo menor. O que seriam essas elevações aqui, depois desse declínio dessas curvas? A saturação dos filtros. E esses declínios, troca de filtros. Então percebam que durante toda a vida útil sempre vai ser um consumo inferior, utilizando um equipamento com diâmetro superior. Por fim, em relação ao comparativo de consumo, nós temos uma tabela onde a gente evidencia todos os consumos elétricos que a gente calculou até então. Então, o consumo elétrico do motoventilador, já considerando as perdas por vazamento. Aqui as perdas... na verdade, aqui é o consumo do ventilador. Aqui as perdas por vazamento. E aqui as perdas por vazamento em relação à serpentina, que a gente considerou aquele helicóptero. E com isso vai me dar um total... a diferença entre um e o outro vai dar 0,9 kWh, quase 1 kWh de diferença de um equipamento de alta eficiência versus eficiência standard. Considerando aqui uma operação anual durante 24 horas ao dia, considerando um custo do quilowatt de 74 centavos, nós vamos ter aqui em torno de R$ 5.857 de custo de energia elétrica.
Considerando a variação do preço ali de 38 mil aproximadamente e 31 mil na UTA 02, estamos falando de um payback ali de um pouco mais de um ano, 14 meses, 15 meses no máximo. O que eu quero mostrar para isso aqui? A ideia da apresentação é mostrar que todos os periféricos devem ter importância na hora de selecionamento, porque no somatório total, nós podemos ver certas discrepâncias, como nesse caso, 200 pascais. Então é sempre importante se atentar à parte dos dampers, à parte dos filtros, o motoventilador, o fabricante dos equipamentos, certo? Se o fabricante tem estrutura suficiente para fabricar um equipamento com estrutura suficiente para evitar vazamentos, evitar pontes térmicas e assim por diante. Porque no final das contas, esse payback pode ter um retorno mais rápido do que esperado e, claro, vai ter satisfação do cliente final em relação ao custo de energia. E nós da Berliner Luft, a gente vai estar sempre à disposição de vocês para qualquer tipo de aplicação dos nossos produtos, para qualquer tipo de área, de ambiente que vocês necessitarem. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Alguém tem alguma dúvida?